Graça e paz, da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Deus. Trazendo nesta manhã uma palavra para se refletir a respeito da vida de Jó, do seu comportamento, do comportamento dos seus amigos. Como Jó, ele analisava toda a situação de sofrimento a qual ele estava passando. O capítulo 6 traz aqui nitidamente essa situação a qual ele passou e como ele lidou com ela. Vamos ler aqui o capítulo 6 de Jó e deixar o Espírito Santo falar conosco, nos orientar, nos direcionar, nos ensinar, nos fazer refletir, porque a vida de muitas pessoas se encaixa nessas palavras de Jó. Você possa não estar vivenciando a mesma situação que ele, mas situações levam você também a refletir sobre essas mesmas palavras que ele colocou aqui no capítulo 6 do livro de Jó. O livro de Jó foi escrito por Moisés. Então vamos ler aqui o capítulo 6, versículo por versículo, e deixar o Espírito Santo falar conosco. Nos pedir a direção de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que neles há. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti neste momento, no nome de Jesus, porque o Senhor tem depositado a Sua confiança em nossa fé. E mediante essa fé em Cristo Jesus, pedimos Espírito Santo de Deus que ilumine o nosso entendimento, que nos venha abrir o nosso entendimento, trazendo-nos a capacidade de discernir cada palavra que foi colocada aqui por Jó. Que possamos colocar nossas vidas a aprender com esse testemunho de Jó. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedimos desculpa um pouquinho a tosse. Estamos saindo aí de uma crise de garganta, mas graças a Deus estamos bem melhor, podendo trazer esse ensinamento da palavra de Deus. Pensando, buscando do Espírito Santo, que palavra poderíamos colocar nesta manhã? Que viesse a nós a entender não somente o que se passa em nossas vidas, mas como as pessoas pensam como se passa. Que a grande questão aqui, dessa leitura que nós vamos fazer, é que não era somente a questão de como Jó, ele colocava a sua dor, o seu lamento, mas como as pessoas viam a causa desta dor, desse lamento. Como os seus amigos, como as pessoas o julgavam. Então, vamos ler aqui versículo por versículo e buscarmos essa orientação do Espírito Santo, essa revelação. A palavra diz assim no capítulo 6 do livro de Jó:
diante de tudo que ouviu, Jó ouviu os seus amigos o acusarem. Jó ouviu os seus amigos indagarem, presumirem de que ele poderia ter cometido um grave erro, um pecado, para poder ele estar passando pelo que ele passou. A história de Jó mostra exatamente que nem tudo que nós passamos, que nos causa dor e sofrimento, é uma questão de uma decisão errada que nós tenhamos feito. A história de Jó é uma prova de que o homem, ele pode ser fiel a Deus, independente das circunstâncias que ele possa passar, que ele possa estar vivenciando, independentemente de Deus retirar dele todas as bênçãos que Deus tenha colocado sobre a vida dele. Esta é a grande questão. Nós chegamos a essa capacidade, chegamos a esse nível espiritual de que, sendo grandemente abençoado por Deus, em todos os sentidos, ao ponto de não faltar nada na tua vida, de você não ter nada com o que se preocupar, e de repente tudo isso ser tirado por ti, por uma permissão de Deus, para ver a sua reação, para ver exatamente o seu comportamento. Então foi isso que aconteceu com Jó. Satanás, ele observou a vida de Jó. Ele viu que Jó tinha uma cerca de proteção da parte de Deus em todos os seus bens, na vida dele e na família dele. E ele se tornou o homem mais rico do Oriente, próspero, mas ele não deixou que o dinheiro tornasse ele um homem avarento. Ele ajudava os necessitados, sentava nas praças todos os dias para levar a orientação de Deus, conhecimento de Deus para a vida das pessoas, aconselhava as pessoas, acolhia as pessoas, orava pelos filhos. Então Jó tinha, além de uma vida próspera, abençoada por Deus, ele tinha uma vida de compromisso com a realidade de que ele precisava assumir. Mas quando Deus, ele percebe que Satanás está querendo provar Jó, para mostrar que Jó não é capaz de ser fiel a Deus, perdendo tudo o que tem, mas Deus conhece o coração de Jó e Satanás não conhece. Por isso o apóstolo Paulo disse, não há aprovação que não seja humana. E que Deus dá o escape na hora que a pessoa ela não tem como socorrer. Deus cria um escape, Deus cria uma saída. Quando ela chega além do limite da pessoa suportar. Olha como é interessante a história de Jó. No capítulo 6, Jó vai responder aos seus amigos, entre aspas, que falaram para ele, que buscaram fazer com que Jó refletisse que algo estava de errado na vida dele com Deus. Porque esse é o primeiro ponto que o inimigo coloca na mente das pessoas quando vê você em algum sofrimento, em alguma necessidade, em alguma aflição, de que isso é uma causa de algo que você tenha cometido de errado ou que você esteja no caminho errado. Nem sempre é assim. Pode ser uma aprovação de Deus. E a palavra diz que nós somos provados como o ouro é provado pelo fogo. Quanto mais aprovado nós formos, mais valor nós teremos diante de Deus. Então Jó vai respondendo, diz assim, ó, diante de tudo que ouviu, Jó ouviu atentamente.
sem interromper nenhum deles. Depois que ouviu, Jó falou. Jó pondera, abre aspas. Ah, se pudesse pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Ah, se eu pudesse colocar na balança, de cada lado, a minha calamidade, a minha tribulação. Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Eu disse, se eu colocar a minha aflição de um lado da balança, se eu ponderar isso, se eu colocar de um lado a aflição e colocar a tribulação que eu estou passando, pesando sobre a balança, sai mais pesado do que a areia do mar. Por aí você nota como Jó, ele tinha consciência do peso do sofrimento que caía sobre os seus ombros. Na verdade, o resultado total seria pesado do que a areia do mares. Por esse motivo, as minhas palavras são veementes. Porquanto as flechas do Deus Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Jó aqui tem convicção de que as setas que afligiu a sua vida, que atingiu o alvo da sua vida, elas vieram de Deus. Teve uma permissão de Deus. Ele tinha convicção que não era por causa dele, que não era por causa de nenhum erro dele. Essa convicção ele tinha. E ele guardava isso, porque ele sabia que vindo de Deus, em um momento, Deus iria reverter a situação, porque Jó tinha convicção que permaneceria fiel a Deus. Porquanto as flechas do Deus Todo-Poderoso me escravam em mim, e meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montes quando tem erva para alimentar-se? Ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida nem sabor me causa, esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Ele nem sequer conseguia comer. Se ele estava falando aquelas coisas, é porque ele tinha motivo para falar. Porque a dor e o sofrimento, a lamentação dele era grande. Então ele não estava falando por acaso. Ele não estava falando sem motivo. Ele falava porque ele estava vivendo. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio. Jó estava pedindo a Deus. Jó desejava que Deus tirasse dele essa situação ao qual ele estava vivendo. Se Deus se dispuser a esmagar-me, ora, que ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Deus ainda estava o segurando. Jó tinha a convicção que a mão de Deus ainda está segurando ele, mas ele diz, se Deus soltasse e acabasse com a minha vida. Olha a situação que ele estava vivendo. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez.
isso ainda me traria alguma consolação, e eu buscaria alegrar em meu a dor implacável. Jamais ter sido contra a palavra do Santíssimo Deus. Jó tinha convicção que ele nunca foi contra a palavra de Deus. Ele não foi contra a vontade de Deus. Que esperança por manter se já não tenho mais forças? Quando você não tem mais força, como você vai colocar esperança? A questão de Jó, o lamento e a dor dele, era baseado na realidade, do que ele estava passando, do que ele estava discernindo, pensando. Que esperança por manter se já não tenho mais forças? Não consigo ver o meu futuro? Como agir com paciência se eu não consigo ver o meu futuro? Se nós não olharmos dessa maneira, como você vai adquirir paciência se você não consegue ver o teu futuro? Porque ele só via lamento e dor. Então isso tirava o foco dele no futuro dele. E quantas coisas não têm acontecido na vida da pessoa que tem feito as pessoas também a perder as suas esperanças, a perder sua paciência, por não conseguir ver o seu futuro em Cristo Jesus? Porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Eu disse, eu sou humano. Se essas aflições e dores vêm sobre mim, eu não tenho como negar, porque ele não tem uma carne de bronze, e não tem a carne de bronze, e nem tem força de uma rocha. Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaziaram? Haverá socorro ao meu respeito quando tudo se esvazia? Quando tudo na tua vida dá errado? Quando tudo na tua vida, as portas se fecham? Quando tudo na tua vida faz com que você não enxergue saída nenhuma? Existe algum recurso que poderá vir a teu socorro? Em Deus, sim. Davi disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos vendo aqui um homem lamentando a sua dor, o seu sofrimento, e trazendo lições por meio da sua maneira de pensar, de refletir, de mostrar a realidade, porque ele está respondendo aos seus amigos, amigo entre aspas. Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos. Coisas que não acontecem hoje. Dificilmente alguém que esteja passando por uma grande aflição, um momento de dor, de lamento, apareça alguém que possa olhar para ele humanamente, olhar para o desespero dele e ser solidário. As pessoas hoje, elas não são solidárias ao sofrimento de ninguém. As pessoas estão se tornando cada vez mais como o diabo quer, egoístas. Porque é desta maneira que o diabo vai conseguir destruir essas vidas. Porque foi o egoísmo dele, foi o orgulho dele, de Satanás, que fez com que Deus o derrotasse e expulsasse dos céus. Tirasse a posição dele de querubim, de anjo de luz, para o príncipe das trevas. Então, Jó está colocando exatamente isso, que aqueles amigos deveriam olhar para ele com solidariedade, deviam olhar para ele com compaixão, buscando uma forma de ajudá-lo, mas todos estavam buscando uma forma de condená-lo, de julgá-lo,
por causa da dor, do sofrimento e do lamento que ele estava passando, como se isso fosse causa, escolha da vida dele. Mas ele não havia escolhido, não havia feito nada para então acontecer o que aconteceu com ele. Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção, da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso, ainda que ele tivesse se afastado do temor de Deus, mesmo assim, as pessoas deviam ser solidariedade com essas pessoas. E Jó não havia perdido o temor de Deus. E as pessoas, sem perder o temor de Deus, elas são rejeitadas. Ela não encontra quem seja solidário ao que ela passa. Porque cada vez mais o amor está se esfriando entre as pessoas e as pessoas não estão dando de conta disso. Elas estão aceitando isso com a normalidade. Por quê? Porque elas colocam como base, porque a astúcia do inimigo é isso, ela é colocar como base o que está escrito na palavra. O amor de muito, nos últimos tempos, o amor de muito esfriarão. Então, se o amor de muito esfriarão, então vou deixar o meu amor esfriar. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele citou a palavra. Não é porque alguém está citando a palavra e que ela vem de contrário ao que nós devemos fazer, que é a vontade de Deus, nós não podemos aceitar. Porque Satanás prega a palavra e prega muito bem. Nós temos que ter o discernimento. Porque Jó estava falando para os seus amigos: vocês deviam ser solidários comigo, diante da minha dor, do meu sofrimento, mesmo que eu tivesse perdido o temor de Deus. Em vez de vocês estarem me julgando, em vez de vocês estarem me acusando de algo que eu tenha feito sem ter feito, para merecer toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse lamento. No entanto, meus irmãos me iludiram. Aí as pessoas preferem iludir você, como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam. Tentaram iludir ele, como ribeiro de águas que transbordam, que leva tudo embora. Quando o desgelo se torna turvo, arrastando consigo a neve que os faz encher, mas que cessam de fruir no tempo da seca, e no calor desaparecem os seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão ao encontro à morte. Buscam água as caravanas de Temar. Contempla com esperança os mercadores de Sabá. Sente-se envergonhado por terem depositado confiança e ao chegar ali se deparam com a frustração. Para mim, haveis-vos tornado assim. Já disse, é assim que vocês me veem. É assim que vocês me olham. É assim que hoje as pessoas te olham, é assim que hoje as pessoas te veem. Quando você está passando por uma aflição, por uma dificuldade, em qualquer área da sua vida, ela simplesmente busca não ser solidário com você. Elas agem com você como uma torrente de águas que transborda, vai levando tudo, como o degelo de uma montanha que acumula aquela água e vai levando tudo pela frente e com o tempo se torna seco, sem vida e sem esperança. É desta maneira que ele, os amigos de Jó, o enxergavam. Como as pessoas têm te enxergado? E você tem deixado ser influenciado pelo que os outros têm te enxergado de maneira errada na tua vida? Que eles pensam que está errado na tua vida? Porque só Deus e você sabe o que acontece na tua vida. Não cabe a nós não temos
nenhuma procuração de Deus. Até agora eu não encontrei na Bíblia nenhuma procuração de Deus que Deus tenha dado ao homem para julgar outra pessoa. Não cabe a nós julgar ninguém. Nós não viemos para julgar. Nós viemos só pregar as boas novas. Nós viemos para pregar o perdão de Deus, o acolhimento de Deus, o amor de Deus. Por isso nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que socorrer um ao outro. Nós temos que ser solidários. A Igreja de Jesus, ela perdeu essa eficácia de ser solidário. Ninguém é mais solidário com a dor de ninguém. Ninguém é mais solidário com a aflição de ninguém. São poucas e raras as pessoas que são solidárias. Tão raro, é tão pouco que é difícil você ver. E vem daqueles que são mais próximos de você, porque vieram aqui exatamente daqueles que eram mais próximos de Jó. E Jó cobra ele. Jó cobra dos seus amigos exatamente isso. Vocês deveriam ser solidários com a minha dor, com o meu sofrimento, com o meu lamento. Mas em vez disso, vocês me enxergam como uma corrente de água que transborda e vai embora. Logo se vira em deserto, esperando a morte. Então, como você tem desejado a olhar para a vida do teu próximo? Você tem desejado que a situação dele leve exatamente isso, à morte? Em vez de você estender a mão e ser solidário? Ter acolhimento? Como disse Jesus, carregai a carga uns dos outros? Buscai águas as caravanas de Temar. Contempla com esperança os mercadores de Seba-Tabar. Sentam-se envergonhados por terem depositado confiança e ao chegar ali se deparam com a frustração. Para mim, haveis-vos tornado assim. Jó disse, assim que vocês se tornam para mim. É assim que eu vos enxergo. Quando mais me vedes assustado e com medo, tanto mais fica apavorados. Em vez de apontar a solução, em vez de estar ali orando em favor de Jó, em vez de estar sendo solidário ao sofrimento e à dor dele, eles buscavam acusar ele. Eles buscavam que ele morresse. Como a própria mulher dele também tomou essa atitude, uma atitude impensada, insensata. Amaldiçoa teu Deus e viva. E morra, aliás. Amaldiçoa teu Deus e morra. Jó disse, mulher, tu está falando como uma louca. Se Deus nos dá o bem, nós recebemos. Então, quando Ele nos dá o mal, nós não devemos aceitar? É questão que nós só aceitamos de Deus o bem? A aprovação de Deus nós não aceitamos? Para mim, haveis-vos tornado assim. Quanto mais me vede assustado, com medo, tanto mais ficai-vos apavorados. Porventura já vos pedi. Aí Jó disse, eu pedi a vocês isso? Dá-me algo de bem para animar-te? Mesmo no sofrimento, na lamentação, na dor dele, Jó nunca usou a palavra para pedir alguma coisa aos seus amigos. Nem uma palavra de lamento, nem uma palavra de conforto. Ele diz aqui, porventura já pedi, dá-me algo para me animar. Nenhuma palavra de animação que pudesse dar a ele esperança, que pudesse dar a ele confiança de que aquela situação Deus iria mudar em algum momento. Então, que tipo de pessoas são essas que estão ao nosso redor? São essas que dizem que estão preocupadas conosco? São essas que dizem que nos ama e não conseguem ser solidário com a nossa situação de desespero, de dor, de lamento, de preocupação por causa das aflições e adversidades que vivenciamos no dia a dia, nas áreas
que influencia a nossa vida. Ou livra-me das mãos dos adversários. Nem isso Jó pediu a eles. Faça uma oração para me livrar das mãos dos meus adversários. Qual era os adversários dele ali? A doença, a dor, a perda, o sofrimento, o abandono. Jó perdeu tudo. Para esses adversários, perdeu tudo. Só estava o couro e o osso, cheio de chagas, sentado em folhas de bananeira, em cima de cinzas, raspando as suas feridas com um caco de telha. Mesmo diante de tal situação, Jó ainda tomava uma atitude. Ele poderia muito bem ter deixado o seu corpo se apodrecer até a morte, mas ele ainda conseguia pegar os cacos de telha para raspar a podridão que estava saindo do seu corpo. Não importa a situação, Deus está sempre dizendo a você, se for preciso, pegue pelo menos esses cacos de telha. Se não há quem tenha solidariedade para contigo, não há quem seja solidário para contigo, não há quem sinta a sua dor, não há quem se importe com o teu sofrimento, com as suas necessidades, raspe as suas dores com caco de telha. Faça algo. Porque enquanto você está ocupado com algo, mesmo na dor e no sofrimento, você está esperando o agir de Deus a teu favor. Porventura já vos pedi, dar-me algo para animar-me, fazei-me uma oferta dos vossos bens. Jó não pediu nenhum dos seus amigos, faça uma oferta aí dos seus bens, porque me roubaram tudo. Nem isso. Jó não pediu nada disso a eles. Ou livre-me das mãos dos adversários, ou ainda resgata-me das garras de quem me oprime. Eu pedi a vocês, para vocês orar por mim, para vocês me tirar dessa situação. Nisso eu pedi a vocês. Jó aguentou tudo, entre ele e Deus. Mas ele cobrou. Porque que não adianta, porque quando nós enxergamos que alguém não é solidário, alguém não quer ser solidário conosco, nós não devemos pedir nada a essas pessoas. Porque elas enxergam, elas não fazem porque não querem. Então não adianta a gente pedir, não adianta a gente se humilhar, não adianta a gente estar se colocando como ele nos enxerga, sem valor nenhum, sem importância nenhuma para a vida deles. Então não compensa, Jó está dizendo, não compensa eu estar pedindo nada a vocês, porque vocês nunca foram solidários comigo, diante de toda essa dor, diante de todo esse sofrimento e essa necessidade. Não chegaram nem a pedir para Deus que Ele me livre daquilo que me oprime, das garras que me oprimem, que Ele me livre das mãos dos adversários. Ministra-me, dá-me o saber, ministra a sabedoria, ministra o saber para mim, para eu entender o que está acontecendo. Nem isso eles oravam em favor de Jó. E então eu vou me calar. Se vocês ministrarem, se vocês orarem para Deus me dar sabedoria, para eu entender, aí eu vou me calar. Mostre-me onde cometi erro ou pecado. Na tua sabedoria de vocês, que estão dizendo que eu cometi pecado, então mostre-me o pecado que eu cometi. Qual o erro que eu cometi? Mostre-me onde cometi o erro ou o pecado. E é um ponto de afirmação. Ele estava convicto disso. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras. Mas Jó sentia a falta dessas palavras justas e orientadoras. O dever do cristão é ter palavras justas e que oriente as pessoas. Não adianta ter palavra de injustiça. Não adianta ter palavra de aparência, de que você é solidário, como na verdade, o que adianta você bater nas costas da pessoa e dizer Deus te abençoe e você não ser solidário
com a necessidade dele, quando você tem condições de fazer isso, sabendo que ele está passando por isso, sabendo que ela está passando por isso, você sendo um cristão, você dizendo ser um cristão, você dizendo ser amigo dessa pessoa. Então isso é uma contrariedade do teu viver. Não é a realidade, não reflete a realidade do teu viver, que aparentemente você demonstra. Ministra, dá-me o saber, e eu me calarei. Mostre-me onde cometi o pecado. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras, fonte de afirmação. Poderiam pelo menos me dar uma palavra de orientação, uma palavra justa, porque todos estavam usando de palavras injustas para com ele. Mas o que quereis demonstrar são os vossos argumentos. Não adianta as pessoas quererem argumentar, mostrar os argumentos deles, quando eles poderiam estar agindo, sendo solidários, uns para com os outros, para os que carregam a dor, o sofrimento. Vemos o caso do que é ser solidário com a dor. Jesus deu um exemplo extremamente importante do que é ser solidário com a dor de uma pessoa. Jesus estava no templo, desceu do monte, passou a noite orando, desceu e foi para a sinagoga. Estava lá ensinando na sinagoga, quando de repente chega um grupo de pessoas trazendo uma mulher arrastada pelos cabelos, jogada aos pés de Jesus, e disse diante de Jesus para todos que estão ali: olha, nós pegamos ela no ato do adultério, e a lei nos manda nós apedrejar ela, matar ela, mas nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Veja a dor dessa mulher. Aqueles homens não agiram em um momento sequer solidário à dor e o sofrimento, à vida que ela estava levando. Queriam acabar com ela, como Jó diz aqui: vocês querem acabar comigo, vocês querem que eu morra, para justificar o que vocês pensam a meu respeito. Por isso Deus não deixou Jó morrer. Deus não deixou Jó morrer exatamente para não dar argumento aos seus inimigos que ele tivesse cometido algum erro que ele não cometeu, e que só Deus sabia, e Jó tinha convicção disso. Todos estavam ali e insistiam que Jesus desse a sua opinião. Passado alguns minutos, Jesus lá escrevendo no chão, levanta a cabeça e diz para eles: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E todos saíram um por um. E quando todos saíram, Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: eu não sei, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vá em paz, não peques mais. Isso é ser solidário. Solidário com a dor, com o sofrimento. Ela estava prestes a morrer, a ser jogada no inferno por pessoas que tinham o direito de demonstrar o amor de Deus porque eram religiosos. Diziam seguir a Deus. Viviam uma aparência de quem servia a Deus, mas que tinha um coração cheio de rapina. É só o que nós encontramos hoje no meio da igreja de Cristo na face dessa terra. É pessoas que têm a aparência de religioso com o coração cheio de rapina, que não consegue ser solidário a ninguém, não consegue demonstrar amor, compaixão a ninguém. Que tipo de igreja é essa que imagina que vai para os céus? Que vai ser recebido por Jesus? Você acha que Jesus vai receber esse tipo de igreja? Esse tipo de pessoas lá no reino dele? Que não dão a mínima para o seu próximo? Não demonstra nenhum tipo de amor para o seu próximo? Não é solidário a nenhuma dor, a nenhum sofrimento, a nenhuma necessidade do seu próximo, tendo como fazer isso? Não consegue dar nenhuma palavra de ânimo, de fortalecimento, de esperança, uma palavra justa? Só sabe lidar e expressar palavras enganosas, mentirosas, que não faz efeito nenhum na vida das pessoas?
Vós por acaso vós pretendei reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Quantas vezes não acontece com isso? O Filho de Deus ali, expressão de palavra desesperadora. Quantas pessoas não estão vivendo num momento assim, crítico, desesperador? Mas as pessoas estão procurando reprovar o desabafo. E trata a palavra dessas pessoas que estão sofrendo como vento. Trata como vento as palavras de um homem desesperado. Quantos filhos de Deus não estão desesperados? E você trata as palavras deles como vento. Não se importa. Escuta e logo desaparece. É como vento. Passa por você e pronto. Você usa exatamente essa atitude que Jó está dizendo aqui, que os seus amigos estavam fazendo com ele. Vocês consideram a minha palavra como um vento, mesmo sendo palavra de um homem desesperado. Quantos filhos de Deus não estão hoje desesperados, prezando do socorro, prezando que alguém seja solidário a ele, preocupado, não sabendo como vai resolver uma situação na vida que ele está vivendo, mas não é porque ele cometeu erro, não é porque ele cometeu pecado. É Deus dando a oportunidade às pessoas a ser o que Deus disse que elas deveriam ser. Amar o teu próximo a si mesmo. Ser solidário ao sofrimento de cada um. Carregar a carga uns dos outros. É como diz aquele ditado: se a dor do teu irmão não te incomoda, onde está o amor de Deus na tua vida? Sereis capaz de soterrar. Vocês serão capazes de soterrar. Ou seja, vocês serão capazes de enterrar um órfão desesperado. Jó se sentiu um órfão. Por quê? Perdeu filhos. Perdeu a confiança da mulher. Perdeu as riquezas. Os amigos não eram o que ele imaginaria que fosse. Todos se afastaram dele. Passava por ele, balançava a cabeça, lamentando. Então Jó era como um órfão. Sereis capaz de enterrar um órfão? Uma pessoa que está totalmente desamparada, sem ninguém amparar ele ou ela, e você ainda quer enterrar essa pessoa viva? Era assim que seus amigos de Jó se comportavam diante dele. De tirar proveito de um amigo fragilizado, vendo por uma bagatela? Vocês são capazes de tirar proveito de um amigo fragilizado, vendendo por uma bagatela? Meu irmão, que situação essa que Jó está passando? Que lição é essa que Jó está passando? De como ele via, como as pessoas tratavam ele. É exatamente isso que acontece hoje na igreja de Jesus. Exatamente isso. Quem é fragilizado é vendido por uma bagatela. É olhado como não tivesse valor, preço nenhum. Mas você esquece que o sangue de Jesus pagou por essa vida o mesmo preço que pagou pela sua. O benefício de Cristo na cruz do Calvário teve o mesmo valor para essa pessoa como tem para a tua vida. E você vendo ele fragilizado, você tenta o vender por uma bagatela. Despreza ele de tal maneira como se ele não tivesse valor nenhum. Agora, pois, olhai aos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Olhe para os meus olhos, que eu não vou mentir diante de vocês não. Mudai de entendimento sobre mim.
Aí Jó vai orientar eles, corrigir ele. Mude a maneira de vocês pensar a respeito de mim. Mude a maneira de você pensar a respeito de outra pessoa, que você está pensando errado. Porque ela está no sofrimento, ela está na agonia, ela está no desespero, ela está na aflição, ela está na dor. Está vivendo como órfão, sendo considerado sem valor nenhum. Em vez de a pessoa ser solidário, em vez de a pessoa acolher, em vez de a pessoa amar, desejam é que ela morra. Desprezam ela. Usa as palavras dela como vento. Trata as palavras dela como um vento, mesmo sendo um homem desesperado. Mudai de entendimento sobre mim. Rogo-vos, não sejais injustos. Sim, mudai. Porquanto nada devo, e meu pleito é justo. Eu nada devo, e a minha vida é justa. Há maldade no meu falar? Ponto de interrogação. Há maldade no meu falar? Jó dizendo para eles. Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boa e as más palavras? Por acaso vocês não têm percebido que as minhas palavras são verdadeiras e não são injustas? Será que existe maldade? Será que eu não tenho mais a capacidade de discernir entre o bem e o mal? É isso que está acontecendo. As pessoas não estão se importando mais umas com as outras. Elas olham para as pessoas, como diz aqui Jó. Olha para o que está fragilizado e tenta vender ele como uma bagatela, sem valor nenhum. Que triste nós vermos hoje pessoas que se dizem ser cristãos, seguidor de Jesus, agindo igual esses, entre aspas, amigos de Jó. Por não entender a dor e o sofrimento e o lamento dele. Mas ele disse, não há em mim palavras injustas, não há em mim um viver injusto. Estou ciente diante de Deus, disse Jó, que eu estou vivendo corretamente diante de Deus, que tudo isso que está acontecendo são as flechas do meu Deus. E o veneno dessas flechas é que estão me consumindo. E que eu gostaria que ele colocasse até um fim nisso. Porque isso seria de muito mais valor para mim. Mas ele permaneceu fiel, porque ele disse, o meu Redentor ainda vive e há de se levantar a meu favor. E quando Deus se levantar a teu favor, vai envergonhar todos aqueles que olharam para você e disseram que você não tinha valor nenhum e de que tudo que aconteceu com você é porque você estava em pecado. É só o que as pessoas procuram ver. Satanás procura sempre colocar isso dentro das pessoas. Mas cada um tem a sua própria consciência do que é certo e errado. E o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Agora o que falta na igreja de Jesus é esse comportamento, dessa orientação que Jó dá. De ser solidário. A dor, o sofrimento, a perda, as dificuldades, o lamento que as pessoas passam, que nossos irmãos passam, que nosso próximo passa. E tendo nós condições de ajudar, simplesmente ignoramos e buscamos acusar essa pessoa, para que ela se sinta cada vez mais fragilizada. Olhamos para ela e desejamos que ela seja como a corrente de água que transborda o riacho. E logo, depois que destrói a barreira, vai a água e com pouco tempo seca-se e vira seca e a morte é certa. Enquanto muitos estão esperando a tua morte, Deus está te sustentando e mantendo em vida, porque Ele tem um plano e um propósito na tua vida e Ele vai te cumprir na tua vida, no nome de Jesus. Só confia em Deus. Não decreto,
há pessoas que agem assim, como essas pessoas agiram contra Jó. Não dê ouvido a esse tipo de argumentos. Não dê ouvido a esse tipo de acusações. Não deixe a tua mente ser influenciada por esse tipo de acusações. Confia no que Deus colocou no teu coração. Por mais difícil que seja a situação e que não haja ninguém que tenha solidariedade por você, não há ninguém que seja solidário com você diante do que você está passando, mas Deus está vendo e Deus há de prover, porque Ele é Deus provedor. Ele é Deus que nos ama. Pode o mundo todo negar o amor de Deus para nós, mas Deus não nega o seu próprio amor para nós, para conosco. As pessoas negam o amor de Deus, as pessoas negam o dever delas como cristãos de seguir a Deus, elas negam no seu dia a dia com relação ao seu próximo, porque não estão vivendo a vida que eles estão vivendo. Uma vida de aparência, de falsidade. É melhor viver na dor, no sofrimento, em lamentações, tendo a consciência e a certeza que estamos vivendo justamente, como o Jó diz aqui, que ele estava vivendo justamente. Mudai de entendimento sobre mim. Rogo-vos, não sejais injustos. Sim, mudai, porquanto nada devo e o meu pleito é justo. Eu não devo nada a ninguém e o meu pleito é justo. Mude os seus pensamentos. Deixe de estar julgando as pessoas. Que não compete a você, seja solidário. Acolha as pessoas como Jesus acolheu aquela mulher que estava prestes a morrer, livrou ela da morte do inferno. Ele foi solidário com ela, defendeu ela, orientou ela a uma nova vida, acolheu. É isso que Jesus sempre fazia, acolhia quem era mais desprezado e julgado por aqueles que se achavam santos, intocáveis. E esses são os mais perigosos. São esses que são falsos, que têm aparência de falsos, vivem numa vida de falsidade, de aparência. Mas lá no seu interior são como rapinas, buscando alguma carniça para se alimentar. Mas a graça de Deus nos guarde e nos proteja desse tipo de pessoa. Que Deus, pela sua eterna misericórdia e pelo Espírito Santo, venha designar pessoas à nossa vida, ao nosso viver, pessoas que sejam solidárias com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com o nosso lamento. E que Ele venha nos fazer isso para com as outras pessoas também, que nós venhamos enxergar e realmente demonstrar o amor de Deus. Que esse amor de Deus inunde nossos corações dia após dia, porque é isso que a igreja precisa. Deixar a aparência da falsidade do que na realidade não são e admitir quem são e se buscar diante de Deus um conserto. E mudar de vida e demonstrar solidariedade, amor e compaixão para com o seu próximo. Em Cristo Jesus. Deixamos aqui essa palavra nesta manhã, meu amado, que você possa refletir sobre o que Jó aqui falou, o que Jó deixou escrito aqui, que, aliás, Moisés escreveu a respeito de Jó, desse testemunho, dessas palavras, que muito serve para nos orientar e a entender como Deus, Ele age, e como as pessoas que não entendem a vontade de Deus agem totalmente contrário. Não espere de quem não entende a vontade de Deus que ela vai te dar alguma palavra de ânimo, não. Que ela vai te dar alguma palavra de conforto que elas não vão trazer. Elas vão julgar suas palavras como vento. Exatamente porque você é uma pessoa desesperada. Quando elas encontram alguém desesperado, elas desacreditam da palavra dela. Ela escuta, mas é como vento. Logo, ao dar as costas, ela esquece. E não faz nada. Mas um dia, cada um de nós
haveremos de prestar conta a Deus de tudo. Pense nisso, reflita sobre isso, e que Deus tenha misericórdia de ti e de cada um de nós. Pai querido, Pai amado, louvamos e agradecemos o teu nome. Que a tua graça nos envolva, Pai, a dar-nos entendimento, força, para suportar os momentos de aflições, de dor, de lamento, de necessidades. Que o teu amor venha inundar os nossos corações, que nós venhamos também termos esse mesmo comportamento para com o nosso próximo, de ser solidário para com ele, de cuidar uns dos outros, como a igreja primitiva cuidava uns dos outros. O Senhor venha restaurar isso na vida da tua igreja, na vida desta família, desse lar, desses teus filhos, dessas tuas filhas, no nome de Jesus, Pai. Toma direção, livra-nos de todo mal que é nesse mundo. Traz as tuas providências que nós precisamos, que cada um precisa, Pai. Manifesta a tua providência por meio de pessoas que têm amor no coração, que sejam solidárias, pessoas que sejam benevolentes, pessoas que sejam caridosas. Que o Senhor venha, meu Deus, tocar no coração dessas vidas e venha abençoá-las, porque elas estão sempre estendendo a mão ao necessitado, ao aflito, ao cansado e ao oprimido. Opera, Pai, em favor de cada vida, abençoando, no nome de Jesus. Livra-nos, Pai, do mal que há nesse mundo. Nos guarda e nos protege de toda seta do inimigo, de toda peste que anda na escuridão, toda mortandade que assola o dia, todos os demônios que se rastejam em busca de suas presas. Guarda-nos, Pai, nos protege em nome de Jesus. Nos livra dessas presas, nos livra dessas armadilhas ciladas de Satanás. Dá-nos sabedoria, Pai, para discernir aqueles que vêm com aparência de anjos, mas por dentro são piores que os demônios. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a capacidade de nós decidirmos, de nós discernirmos pelo Teu Espírito Santo e não cairmos nas armadilhas e não confiar nesse tipo de pessoa. Dá-nos a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, essa nação, salva essa nação, livra essa nação de toda a hoste espiritual da maldade, de todo principado, toda potestade, de todo príncipe das trevas desse século. Cancele e anula, no nome de Jesus, todos os planos do inimigo contra essa nação. Abençoando Israel, prosperando Jerusalém e livrando Israel de todos os inimigos que se levantam contra eles, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Meu amado, um abraço. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. E que essa palavra você possa refletir sobre ela. E haja uma grande mudança para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.